Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura. Nesta semana iremos abordar essa história de proveito e exemplo que é a ascensão e queda de Armando Vara, a não aprovação pelo Parlamento das propostas do consumo de cannabis, novamente a situação do Brasil entre a tragédia e a farsa e, finalmente, a tempestade sobre a Mancha, que é o Brexit. Começamos então por Portugal e pelos dois temas que eu entendi de interesse abordar, que são temas, no fundo, de interesse geral. O primeiro deles é a questão da ascensão e queda de Armando Vara. Armando Vara, que entrou agora na prisão de Évora, e estar aqui a falar sobre ele, para alguns poderá parecer uma espécie de cobardia de bater no desgraçadinho. Não é isso. A história de Armando Vara é uma história que deve ser de proveito e exemplo. Porquê? Armando Vara veio do Concelho de Vinhais, de um lugar muito humilde, de uma família muito humilde de Trás-os-Montes. O pai era carpinteiro, mãe doméstica, viviam com muitas dificuldades. Ele só por volta dos 20 anos já conseguiu tirar o 12º ano, mas era, sem dúvida nenhuma, um indivíduo cheio de espírito de iniciativa e de grande capacidade para se mexer nos meandros do poder, como veio a demonstrar. Ele, no princípio dos anos 80, ainda apresentava nítidas dificuldades económicas, circulava num carro muito modesto, com bastantes anos, mas a partir de 1984, com a aproximação, com a ida do PS para o poder, começou a sua ascensão. Ele, de número 2 da lista de deputados por Bragança, ascendeu ao poder devido ao primeiro elemento da lista sair do Parlamento, chegou ao Parlamento e aí mostrou uma enorme capacidade de se misturar com a gente que conta dentro do poder e dentro do Parlamento, em princípio. Ele, de deputado, rapidamente seguiu a secretário de Estado, porque tomou partido de António Guterres na luta que este travou com Jorge Sampaio para a conquista da liderança do PS, teve uma posição extremamente ativa nisso, que foi reconhecida por Guterres, que o nomeou secretário de Estado quando chegou a primeiro-ministro. De secretário de Estado passou rapidamente a primeiro-ministro e homem de confiança de Guterres, o homem do aparelho. É aqui que, em pouco tempo, se mostra a enorme transformação na vida de Armando Vara. Das dificuldades económicas, ainda no início dos anos 80, nomeadamente 81, 82 e 83, algumas dificuldades económicas, ele rapidamente passa de rendimentos baixos, ele e a esposa, da ordem das poucas dezenas, dos poucos milhares de euros, melhor dizendo, para a ordem dos centenas de milhares de euros que ele, já no final dos anos 80, manifestava nas suas declarações de rendimentos. É sabido o que aconteceu com a história da prevenção rodoviária, que era uma criação de Vara para
organizar a prevenção rodoviária em Portugal, que realmente não podia continuar com o número de sinistros que tinha até então, mas uma atividade aparentemente útil e nobre passou a ser, no fundo, uma fonte de jobs for advice, de enriquecimento pessoal de muita gente, nomeadamente de toda a gente que andava ali à volta da prevenção para a segurança rodoviária, como o da Fundação para a Segurança Rodoviária, melhor dizendo, como dos fornecedores da Fundação para a Segurança Rodoviária. Face ao escândalo que representava a atuação de Armando Vara nessa Fundação de Prevenção para a Segurança Rodoviária, Jorge Sampaio teve receio de que isso influenciasse a sua eleição num segundo mandato, nomeadamente o seu opositor, que vinha diretamente, até estava diretamente ligado à área da circulação e dos transportes, que era o Ferreira do Amaral, ministro de má memória também, que infelizmente não é investigado, e que neste momento se encontra à frente da Lusoponte, uma empresa com que ele fez negócios em nome do Estado. É assim o destino desta gente. Face aos ataques da Ferreira do Amaral, Jorge Sampaio pressionou Guterres a admitir Armando Vara. Armando Vara foi admitido, mas não foi para o inferno. Ele aguardou algum tempo e, daí a pouco tempo, com a subida ao poder do seu amigo Sócrates, ele foi nomeado para a Caixa Geral de Depósitos. No currículo dele, ele, como qualquer revista e mentiroso, dizia que isso representava apenas uma progressão na carreira na medida em que ele tinha 22 anos de Caixa Geral de Depósitos. No fundo é uma mentira, porque ele tinha estado muito poucos anos na Caixa Geral de Depósitos de Mogadouro, como caixa da Caixa Geral de Depósitos de Mogadouro. Muito poucos anos. Ele foi nomeado para a Caixa Geral de Depósitos de Mogadouro, no princípio dos anos 80 também, e daí a pouco ele ia para o Parlamento e, portanto, abandonava a Caixa Geral de Depósitos de Mogadouro. Na prática, aquilo que os anos que ele teve não foram 22, quando muito 2 anos na Caixa Geral de Depósitos de Mogadouro. Mas no seu currículo dizia que eram 22 anos. Na Caixa Geral de Depósitos ele fez dos contratos mais ruinosos. Mas não foi só ele. Vamos ver. Por exemplo, o PSD, que tanto ataca Vara e Santos Ferreira, como estando ligados ao PS, por exemplo, quando Vara estava na Caixa Geral de Depósitos, também lá estava um militante e ex-secretário de Estado do PSD, chamado António de Sousa, estava à frente da Caixa Geral de Depósitos. E todas as grandes manigâncias que levaram a que o Estado tenha sido obrigado a injetar milhões na Caixa Geral de Depósitos, o Estado, isto é, todos os portugueses tenham sido obrigados a injetar milhões na Caixa Geral de Depósitos, todas essas manigâncias foram feitas, essencialmente, começaram no tempo de António de Sousa à frente da Caixa Geral de Depósitos. Toda a gente aponta o pessoal ligado ao PS como autores desta tragédia, que foi a Caixa Geral de Depósitos, e os financiamentos
que deu sem o mínimo de garantias, mas ninguém aponta o PSD e quantos do PSD e até do CDS lá estavam. E que tomaram também parte nessas decisões, porque aquilo não foi uma decisão única de Vara, foi uma decisão do Conselho de Crédito da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, foi uma decisão colegial que responsabilizava todos os elementos dessa organização da Caixa Geral de Depósitos. Ora bem, Vara acabou por ser o único a apanhar com a fava, embora não tenha sido ele o único. Mas foi um dos principais responsáveis, porque foi ele o primeiro, o grande promotor de um enorme financiamento, nomeadamente para o projeto de Valde Lobo, e para outros casos de financiamentos ruinosos que a Caixa Geral de Depósitos fez, inclusivamente para o Joy Berardo. Ora bem, esses financiamentos feitos, como se diz, pela Troika, PS, ou PSD, PS e CDS, dentro da Caixa Geral de Depósitos, levaram, como se disse, a que a Caixa Geral de Depósitos tivesse imparidades de cerca de 5 mil milhões de euros e o Estado português tivesse de meter dinheiro, esse valor, na Caixa Geral de Depósitos. Depois de várias pressões, acabou por transitar da Caixa Geral de Depósitos para o BCP e finalmente foi afastado do BCP. Mas também não ficou mal, porque do BCP saltou para a Camargo Correia, como nós sabemos, uma das grandes empresas brasileiras, um dos grandes agentes da corrupção no Brasil e até em Portugal, e um dos grandes agentes da destruição da Simpor, uma grande empresa portuguesa que foi dada a Camargo Correia, que foi comprada pela Camargo Correia por tuta e meia, e cuja atuação em Portugal devia ser mais investigada, pelo que saiu da Caixa Geral de Depósitos e do BCP, mas foi para a Camargo Correia e ficou bem e recomenda-se. Ora bem, em tudo isto teve ligações perigosas, nomeadamente com a gente que aparece na corrupção, na insolvência, por exemplo, do projeto de Valde Lobo, em que os financiamentos da Caixa Geral de Depósitos foram concedidos muito para além daquilo que seria razoável, muito para além do valor do próprio empreendimento. E, no final disso tudo, aquilo que sucedeu foi que Armando Vara, que veio de um lugar modesto de Trás-os-Montes, acabava com contas de milhões em offshores. E, não contente com isso, chegou a meter, de uma maneira indecorosa, a sua filha Bárbara no problema. A sua filha Bárbara, que confiou no pai, acabou por ser metida num problema, acabou por ser julgada, absolvida no julgamento, mas acusada, depois de passar pelas passas do Algarve, pela ganância do pai. Isto é uma história de proveito e exemplo. É uma história em que se vê como uma revista chega aos lugares mais altos do poder, em como a corrupção graça dentro dos corredores do poder, nomeadamente dentro do PS. E, sobretudo, a corrupção graça exatamente naqueles que se dizem estar contra a corrupção e que defendem os princípios
da liberdade e da igualdade e da fraternidade, ou melhor, que dizem defender os princípios da liberdade, igualdade e da fraternidade. Essa gente que se diz contra os poderosos, mas é eles que se alia, essa gente é precisamente aquela gente mais perigosa para esses sagrados princípios da liberdade, da justiça e da solidariedade, que é necessário que o país e de uma modo geral, a humanidade prossigam. São esses, muito mais do que os seus inimigos diretos, aqueles que são os agentes mais nocivos para o bem-estar das sociedades, o bem-estar moral e social das próprias sociedades. Porque, afinal de contas, depois é com exemplos como o de Vara que aqueles que são corruptos dizem que são todos na mesma e fazem crer aos outros e fazem crer aos menos atentos que são todos na mesma para se manterem no poder. Gente como Armando Vara deve ser varrida e deve ser presa precisamente porque constitui um perigo maior para os princípios essenciais que devem nortear as sociedades, um perigo maior do que aqueles que representam os opositores aos sagrados princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Passamos também para uma outra história de proveito e exemplo, que é a história da proposta pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN da aprovação do consumo da cannabis em Portugal. É algo de lamentável e que é a prática vulgar do Bloco de Esquerda, que fala muito da classe operária, dos trabalhadores, e que depois faz propostas deste ano, se propõe levar a cabo algo que, no fundo, é aquilo que usam os meninos da linha, isto é, aqueles que apoiam precisamente o contrário daquilo que são os interesses dos trabalhadores. Quem consome a cannabis, vamos lá ver, não são os trabalhadores, não são os operários das fábricas, do calçado, dos têxteis, etc. Quem consome a cannabis são os meninos da linha, os meninos bem, do modo geral. São as classes médias, do modo geral. E são aqueles que votam na direita. Mas depois apresentam uma postura ética que parece acima de qualquer suspeita. Quando, na realidade, aquilo que eles são é cínicos e representantes da corrupção moral. Ora, aquilo que o Bloco de Esquerda e o PAN estão a fazer é, através destes temas fraturantes, alguns ridículos, como o tema que levou ao Parlamento, que o Bloco de Esquerda levou ao Parlamento, de substituir o cartão de cidadão, porque era machista, masculino, por cartão de cidadania, como se isso tivesse alguma importância na vida das pessoas. E é precisamente o fazer de cavalo de batalha deste tipo de temas fraturantes e às vezes até altamente prejudiciais para a saúde pública, porque o consumo da cannabis é prejudicial à saúde pública. Pode discutir-se se a legalização teria alguma vantagem, mas isso era necessário uma discussão muito aprofundada, uns estudos muito aprofundados que o Bloco de Esquerda não tem. E, sobretudo, no momento em que é necessário defender-se aqueles que mais precisam de ser defendidos, o Bloco de Esquerda envereda por temas que interessam. O que eles interessam, sobretudo, é aos meninos da linha, que se sentem confortados com o uso da cannabis.
A cannabis, no fundo, para além dos problemas que ela própria em si representa para a saúde pública, e os hospitais, os médicos bem o sabem, representa outra coisa muito mais grave, que é o salto para drogas duras. E isso não o podem ignorar os deputados do Bloco de Esquerda. E é lamentável que, ignorando isso, ignorem a classe operária e os trabalhadores que eles dizem defender. Eles que fizessem duas sondagens. Uma à classe operária e aos trabalhadores. Outra aos meninos da linha. E iriam ver, alguns meninos da linha, esses que votam no CDS e no PSD, e iriam ver onde é que a sondagem a favor da legalização da cannabis ganhava. Mas o Bloco de Esquerda, que tanto se diz a favor dos trabalhadores e da classe operária, não se importa com isso. Importa-se com os temas fraturantes que, no fundo, demonstram que, no essencial, o Bloco de Esquerda também faz parte, de certo modo, de uma maneira exagerada, de uma certa esquerda de caviar, que acaba por interessar mais, que se interessar mais por aquilo que é chique do que por aquilo que interessa ao povo, aos trabalhadores, à classe operária que diz defender. Bem, e depois do caso destes casos de proveito e exemplo, vamos também para outro caso de proveito e exemplo ainda. Isto no fundo, o programa de hoje é um programa todo ele feito de casos de proveito e exemplo. E falamos do caso da tragédia do Brasil e da farsa imensa que é este governo de Bolsonaro. Recentemente, o filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, metido num caso de corrupção com o seu motorista, um tal de Queiroz, que é um simples motorista, recebe milhares de euros, ou milhões de euros na sua conta bancária. Flávio Bolsonaro tem-se furtado a depor perante a Justiça e Queiroz também não tem ido depor perante a Justiça para se apurar de onde é que veio o dinheiro. Parte desse dinheiro foi, afinal de contas, parar, como indiciam os autos, parar às mãos da mulher de Bolsonaro. Na sequência disso, em vez de colaborar com a Justiça, como foi sempre aquilo que ele disse que iria fazer, furta-se à Justiça, faz com que o Queiroz se furte também à Justiça e, mais, requer no Supremo Tribunal Federal a sua imunidade parlamentar e a suspensão do processo enquanto ele for senador. Ele ainda não tomou posse, mas já pede a suspensão. E o Supremo Tribunal Federal brasileiro, com a independência, o rigor e o combate à corrupção que sempre demonstrou, concede-lhe. Simultaneamente, Bolsonaro e o seu filho e toda aquela gente, toda a entourage de Bolsonaro, fazem um ataque cerrado ao COAF, que é o organismo, o conselho que faz o visionamento dos movimentos financeiros dentro do país. O COAF é um instrumento do fisco brasileiro contra a corrupção e aquilo que Bolsonaro fez recentemente foi publicar uma lei que impede o COAF de fornecer esses elementos, de tomar a iniciativa de fornecer esses elementos e de os divulgar, sobretudo de os divulgar na imprensa. É este o combate à corrupção que fazem Bolsonaro. Outro caso é o caso das armas. Foi aprovada agora pelo Governo
a lei que permite o uso de 4 armas, a posse de 4 armas, incluindo metralhadoras. Incluindo metralhadoras, armas de repetição, por quem quiser. Ora bem, Bolsonaro tem defendido isso como uma forma de combate à violência e de defesa dos atingidos pela violência. É uma mentira, porque ele bem sabe, não pode ignorar, não ignora, que isso só vai agravar a violência. Em lado nenhum, o olho por olho, dente por dente, resolve o problema da violência. Só o agrava. Mais do que isso, fazer justiça por mãos próprias é a lei da selva. Mais do que isso. Afinal de contas, nós suspeitamos, temos legitimidade para suspeitar que o que está por debaixo dessa lei, ou por detrás dessa lei, é a corrupção de que Bolsonaro e o seu ministro e o ministro da Presidência, Onyx Lorenzoni, que são beneficiários. No caso de Bolsonaro, seria interessante saber que tipo de negócios ele tem, por exemplo, com a Taurus, a grande sociedade produtora de armamentos no Brasil. O que sabemos é que Onyx Lorenzoni, por exemplo, que foi quem redigiu a lei, Onyx Lorenzoni foi financiado em pelo menos 500 milhões de reais pela Taurus. Para ser deputado, foi levado ao colo pela Taurus. E agora dá precisamente à Taurus muito mais, como é óbvio, daquilo que recebeu. Esta lei é uma bênção para a Taurus e, em consequência da aprovação desta lei, as ações da Taurus subiram de imediato, numa semana, 109%. Quer Bolsonaro, quer Onyx Lorenzoni não podem ignorar que era o efeito óbvio dessa lei. Como não o podia ignorar o Moro. Sérgio Moro, que está ali dentro do governo, tentou limitar, é certo, tentou limitar isso, à utilização de 2 armas. Foi derrotado, todas as condições, foi derrotado em toda a linha. Nenhuma das propostas de Bolsonaro foi aprovada. E perante uma lei dessas, e perante os sérios indícios que ele não pode ignorar, ele é magistrado, ele sabe muito, sabe mesmo muito, é Ministro da Justiça, sabe mesmo muito, ele não pode ignorar as ligações de Lorenzoni à Taurus. E fechou os olhos a isso tudo e está no governo impávido e sereno como se não acontecesse nada. Agora, uma coisa estranha acontece no Brasil. O Brasil é o país realmente onde as bicicletas andam em cima dos porcos. Não são os porcos que andam em cima das bicicletas, são as bicicletas que andam em cima dos porcos. E aquilo que sucedeu no Brasil é que, de uma maneira espantosa, o Partido Comunista do Brasil apoia Rodrigo Maia à presidência do Congresso dos Deputados. Pasme-se, o Partido Comunista do Brasil apoiar um coronel, um manifesto corrupto, que todos diziam que era um corrupto, todos dizem e diziam, nomeadamente o próprio Bolsonaro, que era um corrupto, e que, afinal de contas, não só Bolsonaro agora apoia, mas também, pasme-se, o Partido Comunista do Brasil. Até que ponto determinados de grupos que se dizem de esquerda descem para se sentarem de qualquer modo à mesa do poder. Eu não deixo de referir aqui uma frase fabulosa de Milor Fernandes.
é que quem se curva perante os poderosos mostra a bunda aos oprimidos. Repito, quem se curva perante os poderosos mostra a bunda aos oprimidos. E o Partido Comunista do Brasil, que diz defender os oprimidos, curvou-se agora perante os poderosos. E, afinal de contas, estes poderosos, como é que aparecem defendidos pela, afinal de contas, justiça? Eu não posso deixar de referir aqui o caso da desembargadora Marília Costa Neves, que é uma indivídua que eu conheço das redes sociais, é muito ativa no Facebook, como desembargadora parece que tem tempo para tudo, as sentenças podem esperar porque ela está a escrever no Facebook e é muito ativa no Facebook. E essa Marília Costa Neves, amiga dileta de Bolsonaro, melhor dizendo, de Sérgio Moro, do seu colega Sérgio Moro, essa desembargadora é do tipo de pessoas que veio dizer que Boulos, se aparecesse, Boulos, que é um dos representantes da esquerda brasileira, se aparecesse, era corrido à bala. Isto é, uma desembargadora vem para as redes sociais incentivar que um político de um partido que ela não gosta, mas um político que tem direito a defender as suas ideias, ser corrido à bala. Por outro lado, essa Marília Costa Neves já tinha acusado a Marielle Franco, que foi assassinada pelos cartéis da droga, a soldo dos poderosos políticos, foi assassinada, e ela acusou a Marielle Franco de apoiar os cartéis da droga e ser eleita deputada pelo primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do Brasil, no que toca sobretudo ao tráfico de droga. Isto é de uma baixeza absolutamente inqualificável e ela faz isto publicamente. Ela sabe muito bem onde estão os senhores da droga. Ela sabe muito bem que nas favelas que Marielle frequentava para defender os desgraçados daquelas favelas que eram vítimas dos traficantes de droga, que eram coagidos pelos traficantes de droga, e que Marielle Franco tentava que não o fossem, ela sabe muito bem que esses senhores não estão nas favelas, que esses senhores não gostavam da Marielle Franco. Ela sabe muito bem que esses senhores muitas vezes sentam-se precisamente no Parlamento. Estão ao lado dela a comer muitas vezes. Têm aviões, têm fazendas, têm tudo para traficar droga. E ela, sabendo disso, faz esta baixeza absolutamente inacreditável de acusar falsamente uma mulher digna como era Marielle Franco. É este o estado a que chegou a justiça brasileira. Do Supremo Tribunal a uma desembargadora amiga de Sérgio Moro, que parece como Sérgio Moro, que tem uma missão transcendente a cumprir, uma espécie de missão que lhe foi dada por Deus. Basta ver o Facebook desta senhora desembargadora, Marília Costa Neves, para perceber que ela se considera ungida por Deus, como Bolsonaro, ungido por Deus para levar a cabo uma missão. E a sua missão é esta. É de uma baixeza absolutamente inqualificável. E é isto, neste momento, a justiça brasileira. Vamos passar agora para o Brexit, para a tempestade que paira sobre o Canal da Mancha. Em termos simples, o que o Brexit significa para a Inglaterra, convém dizê-lo, é, desde logo,
dificuldades no abastecimento. Por exemplo, levanta-se o problema do papel higiênico. O papel higiênico, quando a Inglaterra sair da União Europeia, vai ter sérios problemas no que toca ao abastecimento. A Inglaterra recebe todo o papel higiênico que consome, e é imenso. Os ingleses são dos maiores consumidores de papel higiênico na Europa, e todo esse papel higiênico lhe vem da União Europeia. Quando sair da União Europeia, vai haver o colapso do fornecimento do papel higiênico. E neste momento as famílias inglesas já estão a abastecer-se de toneladas de papel higiênico para prevenirem isso. Depois, o preço dos produtos. O preço do papel higiênico às maçãs, às peras, a tudo aquilo que lhes vem da Europa, e 60% daquilo que está nos supermercados britânicos vem da Europa, e tudo isso vai subir de preço de uma maneira enorme. Empresas que, face às dificuldades, irão sair de lá também. Como é óbvio, as empresas movem-se para os sítios mais favoráveis, e a própria finança vai sair da Inglaterra. A Bolsa de Londres deixará, com o Brexit, de ter a importância que tem a nível mundial. É certo que a Inglaterra tem o petróleo do Mar do Norte. E pensam os opositores do Brexit que com o petróleo do Mar do Norte e com a possibilidade de fazerem aquilo que querem, fariam o progresso da Inglaterra. Mas não, é uma ilusão. O que vai é fazer com que as empresas saiam do país, com que as dificuldades de abastecimento e os preços, nomeadamente o custo de vida, subam enormemente na Inglaterra. E não é o petróleo do Mar do Norte que vai, de certeza, cobrir todas estas dificuldades que vai sentir o povo inglês. Com uma agravante, com um perigo. É que, sucedendo o Brexit e sucedendo tudo aquilo que se anuncia, toda a tempestade que se anuncia sobre a sociedade inglesa, com a saída de empresas, com o aumento do custo de vida, com as dificuldades económicas a sentir pelas pessoas e pelas famílias, que já estão a sentir-se enormemente neste momento. Não houve o Brexit, mas já está a sentir-se precisamente essa subida do custo de vida e a descida da Libra. Nada disso é compensado pelo petróleo do Mar do Norte. E hoje podem eles pensar que, transformando a Inglaterra numa espécie de Luxemburgo, com baixas taxas de impostos para as empresas que se lá instalem, isto é, transformando a Inglaterra numa espécie de paraíso fiscal, um pouco à maneira da Irlanda, que resolverão o problema da Inglaterra. Mas não, só o irão agravar, como irão a ver. A burocracia de todo o género vai aumentar, as despesas do setor público vão aumentar, os custos do setor privado vão aumentar, e o Brexit vai ser uma tragédia também para a Inglaterra. Não podemos deixar de anotar que, afinal de contas, o Partido Trabalhista da Inglaterra tem demonstrado, sobretudo através da liderança de Jeremy Corbyn, uma certa aversão à União Europeia. Prisioneiro de determinado marxismo completamente ultrapassado, Corbyn considera a União Europeia apenas e tão só um espaço de domínio das grandes multinacionais. Não é. É um espaço de defesa dos cidadãos. Como a realidade demonstra, os cidadãos
europeus estão muito melhor defendidos e existe muito maior justiça social na Europa do que, por exemplo, nos Estados Unidos. E Corbyn devia perceber isso. E devia perceber que a União Europeia interessa à Inglaterra, assim como a Inglaterra interessa à União Europeia. E convinha que o Partido Trabalhista mudasse de uma posição de nem ao Brexit para uma posição de hostilidade clara ao Brexit, de combate claro ao Brexit, para que a Inglaterra não se afunde. Não sabemos se May irá subsistir por muito tempo como dirigente do Partido Conservador. Ela demonstrou nisto 7 vidas e aquilo que parecia uma figura completamente apagada e cinzenta demonstrou que, afinal de contas, tem uma possibilidade de manobra e de luta muito grandes. Vai ser assim, ela vai continuar até ao final deste ano como líder do Partido Conservador e não parece que Corbyn, que afinal de contas perdeu esta batalha, trata-se a derrota do acordo que foi alcançado por Theresa May e pela União Europeia e que Corbyn foi um dos maiores opositores. Afinal de contas, a derrota desse acordo no Parlamento inglês não permitiu a vitória da moção de censura de Corbyn a Theresa May e, face ao seu comportamento errático, não creio que Corbyn continue muito mais tempo à frente do Partido Trabalhista se mantiver uma atitude dúbia face à posição da Inglaterra perante a União Europeia. Há interesses gerais no acordo, interesses da União Europeia e da Inglaterra, e Corbyn deveria perceber isso e deveria promover esses interesses gerais em vez de hostilizar como hostiliza a União Europeia. E termino hoje por aqui. Despeço-me dos meus amigos, desejando-lhes um ótimo fim de semana, até para a semana no próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.